Acerca dessa dualidade entre espírito e matéria, há uma referência muito interessante da filósofa Helena Petrovna Blavatsky, conhecida como HPB, uma das grandes místicas e ocultistas do século XIX. Foi grande precursora de toda uma nova visão filosófica, científica, que vai influenciar toda a posteridade. Até hoje nós somos tributários desse seu legado. Nas suas obras como Isis Sem Véu, A Chave da Teosofia, A Doutrina Secreta, que são um compêndio de toda essa tradição de sabedoria praticamente que ela nos lega, né? E que é uma grande síntese de todo esse patrimônio que ela foi capaz de reunir. E essa citação que ela queria fazer menção é a ideia de que a matéria, na sua máxima sutilidade, se espiritualiza. E o espírito, na sua máxima densidade, se materializa. Aí encontramos esse paradoxo, né? Esse pano de fundo, a partir do qual a nossa própria existência como seres humanos e todas as demais expressões, desde o reino mineral, vegetal, animal, a nível cósmico também, ou dos seres que participam das dimensões superiores, as dimensões sutis, as chamados devas, ou divindades, aos construtores de galáxias, todos estarão, de certa forma, vinculados a esse princípio, esse axioma. Outra referência que eu queria fazer como argumento que pode ser um apoio a essa ideia da reencarnação é já bastante pesquisado ao longo do século XX, final do século XX, século XXI, são chamadas experiências de quase morte. Já foram feitas pesquisas bastante minuciosas, envolvendo entrevistas de milhares de pessoas, né, por psicólogos, psiquiatras, pesquisadores bastante sérios, bastante dedicados a esse tema, e vamos encontrar aí uma frequência, né, uma constância de relatos que são muito similares, que são muito parecidos, que têm muitos aspectos coincidentes, né? Que é essa ideia da projeção da consciência para além do físico. Então, pessoas que passam por essa experiência de quase morte são declaradas como a óbito, né? Às vezes por bastante tempo, chega a mais de 10 minutos, meia hora, enfim. E elas trazem como relato essa percepção de terem se visto seus próprios corpos, né? De terem visto a equipe de socorro que les atendeu, os próprios médicos, quando é o caso das pessoas serem atendidas em hospitais, né? E essas pessoas vão nos relatar que primeiramente ficam num estado de estupor, vamos dizer assim, né? Um estado de confusão, e logo vão se dando conta de que não são propriamente a matéria ou os corpos que acabaram de deixar, porque inclusive visualizam esses corpos, percebem o seu entorno, percebem muitas vezes diálogos com seus familiares, vão até as suas residências ou os lugares onde costumavam frequentar. Isso tudo num intervalo de tempo de instantes, porém que
suficiente para perceber toda uma gama de situações. Outra questão que é frequente é a percepção de uma presença benéfica, uma presença bondosa, que muitas vezes vai estar associada a algum ente querido que já havia morrido anteriormente, né? Ou a percepção de um ser de tipo angélico pode estar associado ao aspecto da sua própria consciência, né? Que vai como que lhe atender, vai lhe orientar em relação a essa experiência que está vivendo, né? E frequentemente aparece a situação do juízo, né? No sentido de que essa pessoa passa por um retrospecto de uma forma muito rápida, né? Porém intensa, né? de todo um filme, como se fosse a sua vida até ali, resumida de uma forma muito rápida, muito intensa, né? Mas a partir da qual ela consegue perceber seus erros, seus acertos, as consequências dos seus atos, e isso gera um padrão de revisão, de transformação, de tomada de consciência. E quando essas pessoas retornam, quando isso acontece, é o caso da experiência de quase morte, isso promove uma mudança radical nas suas vidas, né? Muitas dessas pessoas eram até céticas em relação às questões espirituais, às questões religiosas, e de uma hora para outra, por força do impacto que essa experiência lhes proporciona, geram uma mudança de perspectiva completa, né? E passam a atuar de uma forma mais humana, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais atenciosa para com seus familiares, enfim, gerando uma mudança de perspectiva que é benéfica, que é transformadora, né? E essas pessoas, em geral, também sentem a necessidade de compartilhar essa experiência. Isso é um dado bastante interessante. Quem quiser pesquisar, basta verificar e vai encontrar bibliografia abundante a respeito disso. Outro fator aí que pode servir como mais um ponto que complementa essa ratificação da teoria da reencarnação é as experiências realizadas com regressão de memória. Então, através de técnicas específicas em situações de consultório, em situações de fatores controlados, vamos dizer assim, né? Em um ambiente controlado, conduzido por profissionais, em geral psiquiatras, psicólogos, ou às vezes terapeutas habilitados, vão ser relatados experiências, memórias que apontam para essas vidas passadas, né? E existem também circunstâncias em que crianças nos narram recordações dessas vidas anteriores, né? Às vezes tem dificuldade de reconhecer seus pais, né? E apontam para uma memória anterior, né? Como que isso pode ser explicado através de um intervalo muito pequeno, né? Entre uma encarnação e outra. Então são exceções a esse padrão de memória que em geral não acontece, pois via de regra não recordamos as nossas existências passadas. E essa é uma situação que é uma espécie de bênção, vamos dizer assim, é uma benesse, né? Porque de fato isso não, em linhas gerais, não é conveniente, né, que recordemos a esse passado, né?
que esse passado implica também dores, implica conceitos de vaidade, muitas vezes, que podem estar associados a papéis que desempenhamos no passado e que não são convenientes agora que os percebamos. Isso não significa que essas memórias estejam apagadas, né? Simplesmente elas estão como que guardadas através da nossa, de aspectos superiores da nossa alma. Muitas vezes são a referência do que chamamos o anjo solar, né? Que é como que o nosso anjo particular vinculado ao nosso processo de aprendizado e uma espécie de mestre interno que nos conduz ao longo dessas sucessivas vidas, né? E é como que o guardião dessas memórias que, à medida que vamos despertando para essas questões espirituais, vamos gerando suficientemente merecimento, né? Para que e habilidade em podermos lidar com esses conteúdos, isso pouco a pouco vai nos sendo desvelado também. Bom, esse conceito então acerca da reencarnação, ele é bastante presente, poderíamos dizer que é até dominante, né? Mais da metade da população mundial acredita na reencarnação, embora a simples questão numérica não possa ser determinante, né, do que é mais correto, mas aponta pelo menos um indício, né, de que é algo que merece ser avaliado, merece ser analisado e compreendido. Vejo que às vezes no mundo ocidental há uma resistência, né, a esse conceito por atribuir-se que está fora da mensagem dominante, vamos dizer assim, dentro da cristandade. Mas veja que isso é uma visão parcial, né? Porque no período, o primórdio do cristianismo, né, até o século III, com o Concílio de Nicéia, depois século VI, com o Concílio de Constantinopla, até ali ainda vigoravam essas doutrinas a respeito da reencarnação como parte integrante do cristianismo. Depois isso foi sendo alterado, modificado, né? Muitas vezes cedendo a interesses mesquinhos, né? Interesses que envolviam os poderosos da época, né? Eu selecionei um conteúdo aqui que é parte do livro Uma Visão do Nazareno, de Cyril Scott, que foi um filósofo e um ocultista, um discípulo do século passado, um inglês, foi músico, escritor, e ele nos lega então na sua obra Uma Visão do Nazareno, um trecho em que ele próprio se coloca como um interlocutor do Mestre Jesus, né? Como na condição de discípulo, né? E claro que isso você pode acreditar ou não, mas cada qual avalie com o seu próprio senso crítico, intuição, se isso faz sentido. A mim me parece válido. Então vamos lá. Fala Jesus ao discípulo: enquanto eu percorria as margens do mar da Galileia, ensinava a doutrina da reencarnação, assim como a lei de causa e efeito. Porém,
Pouco a pouco, a ignorância ha prevalecido sobre o conhecimento e se perderam muito das verdades essenciais. Assim, meu discípulo, meu ensinamento teria sido injusto se eu não houvesse ensinado a lei de reencarnação, o princípio de causa e efeito. Eu disse de João Batista: se vós quereis compreender-lhe, ele é Elias, o que devia vir. E a Nicodemos: se um homem que não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Porém, aqui, meus ministros, carentes de discernimento, têm interpretado errado o que figurava no sentido literal, e vice-versa, dando lugar à confusão e o erro. O homem terá de renascer até que tenha conquistado sua salvação pela aquisição de virtudes reais. Aquele que nasce em um casebre nasceu assim pela mesma lei, o que em outro tempo semeou. Com que fim disse ao homem curado na piscina de Betseda: não peques mais, por medo de que te ocorra algo pior. Porém, ao semear amor, a alegria e a sabedoria, colherás a felicidade e o bem. E aquele que semeia o mal, colherá a infelicidade e o sofrimento. Com que finalidade, meus amados, haveis nascido de novo? Não apenas para pagar dívidas anteriores, mas para aprender novas lições e adquirir uma maior consciência espiritual. Agora, lhes convém estar atentos à lição que vos ensina a vossa alma, e desse modo dar ouvidos à sua voz, que todavia é débil. Dais demasiadas voltas em torno de si próprios. Pensais em sua maneira de ser. Os costumes de suas vidas anteriores os dominam. A vida atual não é mais do que um eco da precedente. Outros em seus corações lamentam em que na vida passada eram livres para poder expressar seus talentos e poderes, e nesta agora são limitados e rodeados de barreiras. A esses últimos eu responderia: ao que persevera, alcançará a cúspide da perfeição, apesar dos limites que lhe foram assinalados. Sem o livre-arbítrio, a perfeição não seria mais do que a imperfeição. Ao existir o livre-arbítrio, há a possibilidade de escolher o que causa dor ou o que confere a paz. O homem pode escolher entre o bem e o mal. Sem dúvida, o homem está criado à imagem de Deus, uma vez que é uno com o Espírito que mora nele, ao passo que nunca há cessado de ser, nem deixará de ser. Bem, aqui é um texto bastante esclarecedor, né, e contundente, rico de sentimento também. Né? Um sentimento que a mim toca como algo verdadeiro, né? E que vai ilustrar muito do que a gente conversou até aqui. Então, que possamos cada vez mais gerar esse olhar interior, né? Desenvolvendo essa capacidade de autoobservação, né? Perceber que não somos aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. Somos algo além disso tudo. Embora a nossa experiência esteja matizada por tudo isso. E que na nossa essência carregamos sempre essa chispa divina, né? Essa semente divina que cabe a cada um de nós
cultivar e que vai se expressar de forma cada vez mais potente, na forma de amor, na forma de boa vontade, na forma de inteligência, na forma de serviço aos demais. Já dizia Jesus Cristo que ao fazer o bem ao menor dos meus filhos, estarás fazendo com a mim próprio. E os ensinamentos de Jesus também nos falam de amar ao próximo como a si próprio. Está aí uma mensagem extremamente profunda, prática, direta, né? E que todos nós temos ainda um longo caminho para realizar. Até aqui, as palavras sobre esse tema de hoje. Espero que tenham gostado, tenham contribuído para esclarecer um pouco acerca disso. Deixe seus comentários, deixe suas perguntas, se o desejarem, eu procurarei esclarecer nos nossos próximos encontros. Muito obrigado. Até mais.